Então, como eu falei, a gente vai falar um pouquinho de RPA, né, e a combinação, como eu faço a combinação disso com inteligência artificial, o que que eu posso usar, quais ideias a gente tem aí, quais ideias a gente já está implementando isso no mercado, né, o que o já está usando no mercado, voltando a RPA e inteligência artificial. A gente vai tentar passar por uma agenda, né, é, do porquê o RPA é importante, como que eu combino essas duas tecnologias, o RPA com a inteligência artificial, o impacto que isso vai causar nas empresas, que está causando nas empresas, né? Isso já é uma da RPA como inteligência artificial já é um próximo passo aí que já é realidade, né? Mas daí, nenhuma tendência, né? A realidade de alguns dias e clientes. E aí fazer um game, né? Que a gente tem ali de RPA com inteligência artificial, tá bom? Então eu vou, a partir de agora, colocar o vídeo. Estaremos por aqui. E à medida que vocês forem tendo dúvidas, eu peço a gentileza de vocês colocarem no chat, que a gente já vai separando as perguntas para responder no final. Ok? Só para a gente entrar um pouco no assunto aqui de RPA, e só fazer um breve explanação antes de a gente começar mais aprofundar. Então, a gente sabe aí, fica definido o RPA, mas a gente sabe que o RPA tem cada vez mais se tornado uma realidade nas empresas. E agora, por essa questão aí toda de Covid, quando eu ia, o RPA ganhou ainda mais força. E a expectativa é que ele possa ajudar as empresas a conseguir se manter vivo no mercado, né? Melhorar a sua competitividade. Tudo é uma questão de competição de mercado. Quem conseguir continuar entregando, ser mais eficiente, mais rápido, com a qualidade que o cliente está esperando, tende a se manter forte, né, nesse mercado aí. E o RPA pode fazer diferença nas empresas. Em pesquisas aí que a Deloitte fez, 53% dos entrevistados disseram que já iniciaram a jornada do LPA. Então é importante que quem não começou, de começar a olhar com mais atenção aí para essa tecnologia, né? Para essa nova técnica aí de automação. Estima-se que em 2 anos, 72% já tenham tido pelo menos uma automação, né? E com essa adoção aí universal, o RPA deixa de ser uma tendência simplesmente uma questão assim de moda, né, para virar realmente se manter competitivo no mercado, necessidade para se manter competitivo no mercado. Então, ele deixa de ser uma mera utilização de tecnologia para ser uma necessidade das empresas. Se a gente for pensar hoje na questão aí de quantidade, né, do headcount, ele faz total sentido na situação que a gente está vivendo hoje, né? Se pensarmos em benefícios do RPA, já vem na cabeça o quê? Produtividade, a qualidade na execução do processo. As organizações, devido à competição do mercado, têm necessidade de executar os processos cada vez mais rápido. Tem que ser mais eficiente. Então, essa questão de eficiência é uma questão recorrente aí nas organizações. Essa necessidade só aumenta com a situação atual, onde processos e procedimentos tiveram que ser revistos e enxutos, né? Onde os desperdícios de tempo e dinheiro não cabem mais. Então, tudo isso são questões aí que o RPA vem para ajudar as organizações. Tanto a efetividade como a eficácia dos processos são ressaltados com o RPA. Ele permite um maior controle, uma qualidade melhor, bem como aumento de produtividade e escalabilidade, liberando liberando os nossos colaboradores para focar análises e problemas voltados para a parte criativa, onde a pessoa não consegue ser substituída. Normalmente, um retorno de investimento aí num projeto de RPA vai de 6 meses a um ano, né? Nessa pesquisa da Deloitte, ele fala que o retorno é percebível em menos de 12 meses. Então, mais ou menos nessa faixa aí. Os projetos de RPA têm grande visibilidade nas organizações. Tanto que para 78% daqueles que foram entrevistados já começaram a usar RPA e esperam aumentar significativamente o investimento da tecnologia.
Ou seja, então 78% das pessoas que já usam RPA vão ter mais investimentos para RPA, vão aumentar seu budget para os próximos anos. E isso se deve aos altos índices encontrados em compliance, qualidade, produtividade e a parte de redução de custo. Então, tem alguns números aí que indicam para a gente, né, que o RPA é o caminho a ser seguido mesmo. Eu vou, eu vou passar aqui agora a bola para o Mário, onde ele vai explicar um pouco mais essa evolução do RPA e onde entra a inteligência artificial, né, e como utilizar isso junto com o RPA. Obrigado, Mendo. Então, o RPA ele vem evoluindo muito desde que o termo surgiu em 1964, né, com as primeiras técnicas de screen scraping, né, de raspagem de tela. É, junto com isso, foram sendo aprimorados e sendo utilizados também dentro do RPA recursos de automação de workflow, né, e a inteligência artificial, ela sempre esteve envolvida com RPA, né? Tanto é que se você pensar em termo prático, né, o OCR ele já é um tipo de inteligência artificial. Só que ele era muito rudimentar na época que ele foi incorporado. E hoje isso é possível fazer coisas muito mais aprofundadas, né, e coisas muito mais complexas, né? Uma pergunta que podemos nos fazer é por que somente agora estamos dando esse salto, né? E a resposta é bem simples, né? A gente sabe que a inteligência artificial, né, apesar de também ter começado como um conceito em 1956, com os primeiros trabalhos ali, está muito limitado pela infraestrutura, né? E hoje a gente tem um poder de processamento muito grande, capacidade de armazenamento e memória também muito maior e muito mais barato, né? Sem a gente considerar ainda que tem a velocidade da internet, né? Que possibilitou a gente entrar no mundo de Big Data em termos de processamento de grandes volumes de dados. O barateamento do poder computacional e armazenamento permitiu que o RPA passasse a considerar outros pontos, né? A extração de dados de documentos sem uma estrutura formal, por exemplo, numa leitura de um e-mail, ele passou a fazer parte do cotidiano do RPA porque essas outras questões já estavam resolvidas, né? Então a gente deixou de processar só formulários estruturados e passou a trabalhar também com coisas semi-estruturadas e não estruturadas, né? A inteligência artificial por si só ela já traz bastante benefício para as empresas, né? Você vê que a Forbes indica que o uso da inteligência artificial já aumenta o rendimento em 47%. Mas quando a gente combina isso com um RPA, a nossa possibilidade de ganho ainda é maior. É, no momento que a gente usa as técnicas de RPA e inteligência artificial mais modernas juntas, a gente consegue alcançar e construir automações que resolvem problemas de altíssima complexidade. A gente pode imaginar, por exemplo, uma automação que é, recebe um e-mail, extrai a informação de uma foto que está anexada nesse e-mail, compara essa informação com uma base de dados gigantesca de milhares ou milhões de fotos, por exemplo, identifica um defeito no produto e, no final de tudo, ainda responde ao e-mail do consumidor indicando qual que seria o caminho para resolver aquela questão. Tá? Isso tudo é possível fazer e é possível, permite que o consumidor tenha uma resposta em questões de minutos, segundos, dependendo da complexidade do negócio, né? Outra possibilidade é a gente criar um chatbot que permite que o consumidor navegue por todo o processo de compra e personalização do produto, né? Isso torna o processo mais orgânico, né? E aí no final, quando o produto está bem definido para o consumidor, já é enviado uma notificação para a área responsável pela criação do produto. É possível até mesmo automatizar e criar um processo que verifica se todas as etapas da personalização foram feitas corretamente, tá? Notificando também o consumidor daquilo, tá? Isso já é possível e tem muitas empresas que já trabalham, já estão construindo coisas desse tipo, tá? No mercado. Tem como outros tipos de soluções desse nível. É,
O RPA ele favorece a eficiência e eficácia dos processos. Com isso, se espera um aumento de produtividade, de assertividade, uma maior agilidade dos negócios, tá? A inteligência artificial, por outro lado, ela possibilita a extração e manipulação de dados mais complexos. Essa união, né, que se reflete muito bem no que o mercado está esperando hoje, né? Porque a intenção aí é de um investimento, né, só em RPA de aproximadamente 25 bilhões até 2027, né? Se a gente considerar tudo que ainda se pretende investir em inteligência artificial, muito provavelmente a gente chegar aí na casa dos 400 bilhões, tá? Essa combinação do fazer e pensar do RPA com a inteligência artificial, né? Sendo o fazer o RPA e o pensar a inteligência artificial, vai liberar os seus funcionários, os funcionários em geral, para tomar decisões mais complexas e fazer criações novas, né? Essas decisões, né, elas vão trazer um maior impacto para o negócio, fazendo com que os modelos sejam aprimorados mais constantemente, né? A ideia é permitir que as pessoas possam focar em novas necessidades e definições que antes elas não podiam fazer porque a carga de repetição era muito alta. É, Essa combinação de fazer com pensar em uma automação é o que a gente chama de hiperautomação. A Gartner, no último relatório de tendências lançado no final do ano passado, já indicava que a hiperautomação era o caminho que levava para uma mudança corporativa significativa, né? Os avanços na inteligência artificial vão permitir um uso cada vez maior de modelos de análise de análise de decisão, enquanto o RPA permite a automação de processos cada vez mais complexos, né? Essa reunião ela vai permitir uma evolução muito rápida e constante dos modelos de negócio, onde o foco vai voltar ao seu negócio, né? Uma vez que toda a parte burocrática e repetitiva fica a cargo das automações. Para mostrar um pouquinho das possibilidades de uma da hiperautomação, a gente criou um chatbot que vai permitir que um funcionário da empresa verifique se o relatório de despesas que ele está apresentando vai ser aprovado ou não, né? Esse chatbot ele já usa o recurso de linguagem de interpretação de linguagem natural, né? Que é combinado com uma automação que, além de interpretar a linguagem natural, porque ele extrai dados dos textos, apesar de ele estar estruturado, mas ele faz uma interpretação desses dados, né? Com recurso de mineração de dados e de visão computacional, porque a gente extrai essas informações de notas fiscais. O Mendo vai mostrar primeiro aqui só a parte de como é feito a análise, tá? Depois a gente vai fazer também uma demonstração de como faz isso com o chatbot, tá? Depois, se é possível, ser feito com o chatbot. Então vamos lá. Então, como o Mário falou, a gente pode demonstrar aqui duas formas de fazer o RPA junto com inteligência artificial. Uma forma que eu vou mostrar uma engine para vocês, onde ele vai fazer toda a parte de reconhecimento de imagens, visão computacional. Ele vai tentar encontrar os dados dentro de um determinado documento, né? Um documento que é não estruturado. E a partir desses dados, ele vai fazer uma comparação com no nosso caso aqui, uma planilha, mas na nossa, vamos chamar assim, de vida real, né, no nosso cliente, ele faz essa comparação dentro do próprio sistema. Então, a gente vai mostrar aqui como se fosse um sistema de reembolso, né, de pagamento de despesas, né? A minha planilha Excel vai estar representando aqui o meu sistema, antes de ter como exemplo. Então, eu tenho aqui minha planilha, né, onde eu tenho aqui várias informações aqui de despesas, né? Despesas diversas, despesas de viagem e os valores, né? Então, veja o que ele colocou aqui, ó. Cada item o seu valor, tá? E eu tenho aqui os meus recibos, tá? Cada resíduo tem
seu layout, sua forma. Então, ele vai procurar aqui o nome do estabelecimento, CNPJ, vai tentar localizar o valor total, tá? Que é o que ele vai comparar, né? Então, percebam que nesse recibo tem um valor de 26, no meu relatório lá tá com um valor de 30, então só estou dando um spoiler aqui, que ele vai apresentar um erro neste recibo, tá? O layout desse segundo recibo é diferente, e um terceiro recibo também com layout diferente. Vou achar aqui, então que começa, vou executar ele. E essa parte que eu estou mostrando para vocês foi desenvolvida em Python. O robô ele chama esse mesmo código em Python para fazer essa validação, fazer essa comparação, tá? Isso é só um engine, né? Lógico, porque esse foi o mesmo engine que a gente usou na solicitação do nosso cliente. Aí eu vou mostrar para vocês que a gente pode chamar, tanto por aqui, né? Posso disparar essa automação, esse RPA via comando prompt, ou por uma outra forma, que vai ser lá no chatbot, tá? Então, para essa primeira apresentação aqui como exemplo, eu vou chamar ele daqui mesmo. Esses parâmetros aqui são os parâmetros que o próprio chatbot já passaria. Aí ele vai começar o processamento. Isso aqui, bom, então ele já fez. Então, foi bem rápido, né? Lógico, são 3 recibos só que a gente está fazendo, mas mesmo assim ele tem uma velocidade muito boa. Então, percebam que ele já identificou aqui, ó, que tinha o que ele encontrou nos recibos, um valor de 26, e no meu documento, lá no meu relatório do despesa, o valor estava 30, tá bom? Devido a esta linha aqui, esta linha do relatório, esse relatório será rejeitado, né? E no caso de um sistema de reembolso, o próprio robô já preencheria toda a rejeição, já encaminharia de novo para o colaborador para ele fazer uma revisão do que ele preencheu. Notem que isso aqui é um exemplo simples, só para vocês entenderem o poder que eu consigo fazer com a parte de visão computacional. Mas eu consigo validar se o recibo já foi utilizado em um outro relatório, eu consigo validar se o CNPJ da empresa condiz, né, se eu posso consultar o KNAI dele na Receita Federal e ver se o KNAI dele condiz com o tipo de serviço que indica que está prestando. Eu consigo fazer uma série de regras aí, uma série de validações, né, de acordo com as regras da empresa, e fazer isso tudo automatizado, tá? Sem ter a presença de uma pessoa ali na lista para validar. Então, no cliente que a gente fez essa solução, ele tinha 2 analistas que ficavam o dia inteiro só validando recibo contra relatório de despesa. E a maioria dos relatórios de despesa eram com recibos de valores pequenos. Então, imagine se ter 2 analistas o dia inteiro, 8 horas por dia, né? Se a gente for pensar no tempo total, mas FTE, enfim, se eu for falar de FTE, vai estar entre 6 horas e meia e 7 horas, né, do dia do analista fazendo simplesmente uma conferência de um documento. Então, nesse caso, os analistas eles foram alocados em outras atividades, né, atividades mais de análise, que vão agregar mais valor para a empresa. E toda essa parte de validação dos recibos ficou a cargo do robô, tá? Então, vou fechar aqui. Para efeito didático, vou mostrar para vocês aqui como ficar os recibos aqui de saída o robô identificou. Está carregando a imagem. Nós não acabamos de reduzir. Deixar bem de maneira, né? Assim. Então, tá aqui o recibo. Então, a gente acabou marcando aqui com um boxzinho verde, né? As partes que foram identificadas pelo robô são exatamente as partes que estão preenchidas lá na minha planilha de saída, né? De processo, tá? Então, ele identificou aqui o nome do estabelecimento, CNPJ e o valor total. Então, para cada recibo, ele foi identificando todos os campos possíveis. Vejo que cada
cada um está numa posição diferente, né? Se você for ver aqui no Uber, ele vem lá o nome do Uber e tal, tem a data, obrigado, e já tem um valor. Se eu voltar aqui o primeiro, então, The Black Beef Market, e o valor é lá embaixo, com uma série de outras informações. Então, toda essa parte aí de achar esses valores, esses campos, essas indicações, tudo foi feito com a ajuda da inteligência artificial. Então, beleza. Então, isso aqui é só para vocês entenderem que eu posso fazer esse tipo de comparação de forma automática. E eu posso também fazer isso chamando dentro de um chatbot, tá? Então, eu vou aqui chamar. A gente criou esse chatbot aqui da Tech Trends, né? A gente chamou de TIA, que é Tech Trends Inteligência Artificial. É um assistente virtual da Tech Trends. Então, ele entra nesse ponto que eu posso te ajudar. E eu vou aqui perguntar. Meu teclado está tocado, vou colocar aqui. Gostaria de saber se relatório de despesa foi aprovado. Então aqui vai ter toda a parte de processamento de linguagem natural, tá? Vai fazer o entendimento, isso aí, toda a parte do bot, né, que só daquelas de pergunta e resposta. Tá? Então isso é coisa bem básica para um chatbot. Só que esse chatbot não vai se limitar simplesmente a perguntas e respostas ou uma base de dados de conhecimento, enfim. O que ele vai fazer? Ele vai disparar lá dentro do bot, tá? Ele sabe quais as decisões, o que ele tem que fazer para determinadas ações. Então, essa daqui, ele vai disparar já essa automação que é de conferência do relatório, tá? Então, eu vou disparar aqui, ele vai falar, opa, trabalhando nisso. E se a gente utilizar aqui, ó, consegue ver que o processo está sendo executado, tá? Ele vai processar, executou, fechou e vai devolver agora para o bot a resposta. Aí em alguns segundinhos vão aparecer aqui minha resposta. Então tudo isso aqui, ó, tem uma série de tecnologias, uma série de coisas envolvidas, tá? Então aqui, ó, houve uma consistência no seu relatório, reveja os dados, apresente novamente. Ou seja, aquele relatório. Aqui é um exemplo bem simples, a gente não colocou o número do relatório, não colocou informação, mas eu poderia colocar aqui ó, o número do relatório tal, o dado é esse, a informação errada é aquela. Então, todas essas informações, tudo isso poderia estar sendo jogado, está sendo apresentado aqui para o nosso cliente, para a pessoa que está utilizando o chatbot, tá? Então, perceba que eu tenho aqui ó, um chatbot que está desenvolvido, está na web, apesar de estar local aqui para apresentação, mas isso aqui pode estar na web. Eu tenho aqui uma parte que foi feita utilizando o UiPath, que é a plataforma de desenvolvimento de robôs, RPA, tá? Então ele chama o robô, ele acaba processando aqui, entendendo o que o usuário está pedindo, e aí vai e dispara chamando outro robô que o UiPath vai executar. O robô do UiPath utiliza daquelas funções, daqueles códigos em Python para fazer todo o processamento, toda a parte de visão computacional, que devolve, e aí é mostrado isso aqui dentro do próprio chatbot, tá? Então, isso aqui é uma forma de se fazer, né? Vou dar um refresh aqui, vamos imaginar que eu tô começando novamente, e agora eu não quero mais saber do meu relatório. Eu preciso acessar o CRM da empresa e eu não tenho não esqueci minha senha. Eu preciso reiniciar a senha. Normalmente você tem que abrir um chamado no pessoal do suporte, ou ligar para o pessoal do suporte, onde uma pessoa vai lá, atende, fala assim, cara, eu quero reiniciar minha senha. E por conta de uma besteira, né, uma coisa tão simples, né, você acaba perdendo tempo aí de pelo menos duas pessoas. Uma que perdeu a senha e a outra que vai ter que ajudar ele a recuperar a senha. Então, uma das soluções que poderia ser é a utilização também de um chatbot para esse tipo de operação, tá? Então, como que isso aqui poderia funcionar? Ela falou assim, como eu posso ajudar? Eu perdi minha senha. Senha do CRM.
Ah, pô, legal. Né? Então, qualquer o e-mail, que é suporte@nexttrends.com.br. Aí ele ia começar a processar também. Né? Vocês vão ver que ele já vai disparar aqui, ó, já começou a executar um outro robô, já chamou aqui o robô vai estar processando. E perceba que aqui eu só botei o meu e-mail, mas aqui eu poderia estar também fazendo algumas validações, do tipo, eu preciso que você me diga qual é o seu número, a sua data de nascimento, qual é o seu número de identificação da empresa, tudo isso para poder me cercar da parte de segurança também, tá? Então, como é só uma apresentação simples, a gente deixou esse mais simples possível. No caso aqui já está executando, ele vai me devolver aqui, assim que ele acabar, ele vai estar processando. Só por curiosidade, ó, ele está fazendo tudo isso aqui é o robô que está fazendo, tá? Então está pegando aqui, entrando na aplicação, em uma aplicação e criando o link onde eu tenho para fazer o reset, tá? Ele já tem o processamento dele, alguns segundinhos aqui vai vir aqui o link, tá? Também envolve esse aqui é um pouco mais simples, mas envolve uma série de coisas e essa parte aí de interação com vários sistemas, tá? Então chegou o link, eu poderia clicar no link, copiar, colocar na segunda aba aqui e vai mudar a senha, tá bom? Então, isso aqui é mais para vocês terem uma ideia, né? Uma visão do poder que a gente pode fazer isso, assim. Deixa eu voltar aqui pro slides. Então, assim, vocês imaginarem as possibilidades, né, que são várias, né? É possível criar chatbot para ajudar a resolver problemas de várias áreas da empresa, tanto para o cliente interno quanto para o cliente externo. Eu consigo integrar, a gente já fez integrações aí onde é, o robô é disparado a partir de mensagens de WhatsApp, tá? Então, tudo isso daí faz parte de uma grande solução, tá? Alguns exemplos de soluções para a gente para dúvida de RH, né? Assim, solicitação de férias, eu quero saber se eu tenho direito às férias, como está programado minhas férias, parte de financeiro também, integração com sistemas legados, consolidação de informação. Eu quero pegar informação de um sistema para outro. Então, não simplesmente pegar o RPA básico, mas eu quero pegar, quero ver, baixar uma nota fiscal, comparar com a nota fiscal, se está certo, pegar os valores dela, e aí sim aprovar ou não aprovar o pagamento daquela fatura. Enfim, você vai ter aí uma série de processos aí que são repetitivos e são soluções baseadas em dados que podem ser criados num modelo e como esse que eu acabei de mostrar para vocês, e que pode resolver aí e deixar de ter essa pessoa aí só para fazer esse tipo de atendimento, tá? Também é possível criar situações que são heterogêneas, né? Que vão mesclar em um único fluxo processos de automação e decisão humana. Então, tudo isso envolve um pouco de IBPMS, né? Que é a parte de gerenciamento de processos de negócios inteligentes, que o Mário pode falar um pouquinho mais, né, Mário? A gente tem algumas soluções já no mercado que permitem a gente fazer essa a integração, né, de ações humanas, de ações robóticas, tá? Não por chatbot, mas também daria para incluir chatbots nesse negócio, se fosse preciso, tá? Mas a ideia é exatamente aquela que eu coloquei lá no começo, né? Mas você imaginar que tem uma interação constante, né? E um fluxo constante entre decisões que são baseadas em dados e em processos já bem definidos e outras que vão depender um pouco de ações, de situações que o ser humano vai precisar estar envolvido. Se precisa criar alguma coisa diferente, né, específico para aquele caso,
ou precisa ter um atendimento personalizado que só um ser humano iria conseguir fazer, né? Por exemplo, de uma parte de suporte técnico, né? De alguma coisa assim, de configuração de alguma coisa que não dê para ser automatizado, né? E aí dá para você ter um controle também do processo, né? Então, tudo isso, né? Todas essas reunião de tecnologias, elas formam o que a gente chama de hiperautomação, tá? Legal. É importante a gente lembrar, né, que a hiperautomação, a RPA, a inteligência artificial, não é mais modismo, tá, pessoal? Já é essencial para que a competitividade e a agilidade da empresa, né, estejam de acordo, né, com o mercado, né? Cada vez mais vai ser preciso ter soluções criativas aí que atendam os consumidores internos e externos de forma mais completa e rápida, tá? Essa combinação de assertividade, de agilidade e decisões complexas que a hiperautomação permite vai mudar drasticamente aí os modelos de negócio, tá? Por outro lado, você vai permitir que os funcionários façam aquilo que só o ser humano consegue fazer, que é criar novas soluções. E, Mário, outra coisa que precisa ficar na cabeça aí de quem fica pensando em RPA, em inteligência artificial, ou até mesmo assim, pensando em hiperautomação aí no futuro, é que assim, apesar de ser um futuro e ser uma coisa que é viável, ela tem que ser muito bem pensada, né? Então, assim, descobrir o que vai ser feito, projetar, ver se o processo, onde que cabe a utilização da inteligência artificial e não utilizar simplesmente por usar, né? Então, Exatamente, é isso. fazer todo um, fazer todo um planejamento, né? Onde você vai identificar os processos, fazer a parte de descoberta do processo, fazer uma análise daquele processo, daí definir se vai utilizar ou não inteligência artificial, onde vai utilizar a inteligência artificial, quais métodos, quais técnicas vai ser utilizar, serão utilizadas, né? E daí sim partir para o desenvolvimento, né, Mário? Isso. E lembrando que a gente precisa ter dados, né? Há algum tempo já o pessoal fala que dado é a nova moeda das empresas. Dado não é só isso, tá, pessoal? Dado é futuro, né? E outra coisa que a gente precisa ter são processos é, enxutos, né? E por processos enxutos, a gente tem que fazer o processo antes de se tornar enxuto para depois automatizar. Tem que lembrar que tudo que a gente passa para a automação, ela fica daquele jeito. Então, se tiver algum passo desnecessário lá, ele vai continuar sendo feito enquanto a automação estiver rodando, tá? É, e uma vez feita essa automação, né? Ou seja, ela a simples automação de RPA, que seja só aquele processo repetitivo, ou seja, uma hiperautomação com inteligência artificial, um processo ele sempre tem que ser revisitado, né? Então, num ciclo de vida, em algum momento você tem que revisitar aquele processo lá e ver se realmente o processo continua sendo aquele, se não continua, onde que tem que mudar, qual é a melhoria que tem que fazer, ou quais são as adaptações que tem que fazer naquele processo, né? Não é uma coisa que é definitiva, certo? Exato. E o legal da hiperautomação é que, porque a gente vai conseguir fazer os processos se tornarem mais rápidos, a gente vai liberar as pessoas, né, vai liberar os funcionários para poderem trabalhar nisso também, né? Além de criar novas soluções, eles podem revisitar os processos, verificar o que é desperdício ali de tempo e fazer as melhorias necessárias. Tá bom? Com isso, a gente chega ao fim do nosso webinar. Espero que vocês tenham gostado, né? Acho que vocês podem contar com a Next Trends aí para qualquer apoio, ajuda nessa jornada aí de RPA, de inteligência artificial, de hiperautomação, enfim. Nós temos profissionais que são certificados, somos parceiros dos líderes de mercado aí, que é o UiPath Automation Anywhere. A gente tem uma grande quantidade de robôs já desenvolvidos, alguma experiência bem grande aí nessa parte de desenvolvimento de robôs, né? E estamos disponíveis aí para ajudá-los no que for necessário.
tá? Eu vou agora deixar aqui meu contato do Mário, tá? Vou abrir agora, vou voltar para o ao vivo, né? Vou abrir para as perguntas e respostas, né? E a gente tá disponível aqui para fazer para responder vocês, tá? É isso, pessoal. Assim, chega ao final do webinar. Espero que tenham gostado. Eu tenho aqui recebi uma pergunta, Mário. Tá me ouvindo, Mário? Oi, alô? Tem uma pergunta aqui, ó. A hiperautomação parece ser incrível e capaz de muitas coisas que o RPA sozinho, muitas coisas que não só com o RPA, né? Significa dizer que as empresas que não vão mais precisar de pessoas? Não, a gente meio que falou isso no final agora, né, Mano? Já a gente vai liberar o funcionário, tá? O funcionário vai deixar de fazer a ação repetitiva, aquilo que é simplesmente processo, cuidar só do processo para cuidar de negócio, né? Eu acho que é isso que a empresa vai precisar agora a partir daqui para diante, tá? Experiência mais com mudança de negócio, com a mudança da mentalidade, né? Porque o processo ele vai estar lá, ele já vai estar sendo feito automaticamente e automatizado. A possibilidade de você aumentar a sua produção, aumentar a sua capacidade de trabalhar aquele processo é muito rápido, né? Você faz isso muito mais rápido à noite que simplesmente contratar uma pessoa nova, né? Por exemplo. Tem tido algumas experiências, né, que a gente possa estar compartilhando com vocês, assim, de conversas com clientes ou com futuros clientes, que é exatamente nessa minha. Na verdade, estão procurando, está sendo muito procurado o RPA, essa parte de inteligência artificial, né? Talvez até impulsionado agora por conta da pandemia, não para substituir as pessoas, né? Mas sim para conseguir ganhar produtividade e ao invés de, de ter que contratar ou inchar a empresa e ter aquela grande quantidade de pessoas para fazer um trabalho que poderia ter sido feito automatizado. Então, essa é mais ou menos a cabeça, pensamento das pessoas que pelo menos eu tenho conversado ultimamente, tá? Tem outro aqui, ó. Manda, É, Peraí. Vendo tudo que foi apresentado, imagino diversas utilizações para soluções na minha empresa, mas por onde devo começar? vamos lá. Primeira coisa que tem que fazer é definir um processo, né? Que vai ser o primeiro processo que você vai transformar em uma automação, né? É, é importante a gente tomar cuidado aí, né, para não escolher uma coisa muito grande, né? Porque o primeiro processo ele geralmente é definidor, né? A primeira automação geralmente define muito bem aí como você vai seguir com as automações, tá? Então, separar alguns processos mais simples, começar por baixo, mas já pensar que isso tem que escalar muito rapidamente, tá? E assim, no curto período de tempo, você já vai ter muitos processos automatizados, tá? Então, você começa pequeno, mas já pensa grande, né? Eu acho que para começar, você tem que começar desse jeito. E mais uma aqui, ó. Eu ainda nem tenho casos de automação na minha empresa e agora já estão falando de hiperautomação. É preciso primeiro automatizar para depois caminhar para a hiperautomação? Ou já pode começar fazendo alguma coisa com hiperautomação? Não, já é possível, né? A gente já pode fazer a partir direto, mas como eu acabei de falar, né? Se a gente partir logo se você tem várias coisas para você resolver dentro da sua empresa, vários processos que podem ser automatizados, né? Você não pode começar no mais difícil. Você vai começar no mais simples. Começa numa automação mais simples, mas já pensa que aquela automação tá ali, ela vai ser importante, né? E ela tem que ser feita. E ela vai ser feita rapidamente.
especialmente se a gente estiver falando, né, Mano, de uso de ferramentas aqui, né? Com as ferramentas, com essas ferramentas líderes de mercado, a gente agiliza muito os processos de criação de automações, tá? Então, eu acho que se você já tem que pensar, você tem que começar pequeno, mas você tem que já pensar no grande. Já tem que pensar que o seu futuro vai ser isso, tá? O futuro das empresas vai ser essa. A gente acabou de ver aqui na apresentação que 73% das empresas irão ter automações aí num futuro muito próximo, né? Quer dizer, é quase a totalidade das empresas, né? A tecnologia vai ser universal, não vai ter jeito, tá? E ela veio para ajudar, tá, pessoal? Isso é importante. Assim, tira o trabalho que, que não traz resultado direto, E né? pensando no desenvolvimento, né, Malu, tem toda a questão de os serviços, né? Esses serviços estão sendo disponibilizados em cloud também, né? E facilita também a utilização. Exatamente. Principalmente quando a gente fala de inteligência artificial, isso é muito importante, né? Porque a gente consegue trabalhar com um grande volume de dados, né? Uma quantidade de processamento muito maior também. A gente consegue fazer coisas muito mais rápido do que se a gente pensar simplesmente em coisas locais, né? Assim, para algumas coisas, então a gente nem precisa ter assim, ser tão especialista em inteligência artificial. Eu consigo utilizar esses serviços da Microsoft, Google, Sim, Amazon. vamos lá. Eu acho que sempre a gente tem que contar com o especialista, tá? Não, isso é Mas facilita a sim, vida de todos. isso. Mas o especialista tem que saber escolher a melhor solução dentro de uma solução. Não precisa criar do zero as coisas, normalmente, tá? Tem bastante coisa que já tá pronta, vai precisar saber usar, né? E aí é por isso que precisa do especialista, para saber usar e usar bem. Né? Tem uma última aqui, ó. Não sei se a Patrícia, alguém vai ter mais alguma. Existe algum grau de maturidade para a adoção de RPA e hiperautomação? Tem algum critério que diz que estou pronto? Assim, o que precisa na organização? Foi que eu entendi da pergunta. O que que a organização precisa ter, né, para começar a sua jornada em um RPA e hiperautomação? É, em teoria, tá? Você precisa tá. Quer dizer, a gente tá falando aqui, tá? É, vai ser universal. Então não tem grau de maturidade. Todo mundo tem que estar começando a usar, né? Não tem uma necessidade mínima para a empresa. Então, óbvio, se você tem uma empresa, se é uma coisa muito pequena, você vai fazer um negócio muito menorzinho, né? Você não vai partir para uma solução que envolva tantos detalhes de inteligência artificial, por exemplo. Mas, se for da necessidade da sua empresa, sim, você pode fazer, né? E é possível fazer, né? Então, tudo depende do seu negócio, no final das contas. Mas vai ser universal. Então, não tem, não tem uma restrição, não tem tamanho, não tem grau de maturidade, assim, não tem nada disso. Todo mundo pode usar e deve usar, né? Tá bom. Para mim aqui não tenho mais nenhuma pergunta, né? Alguém tem mais alguma pergunta? Dando uma olhadinha aqui. Não, acho que não tem não, né? Acho que a gente pode então encerrar. Tá certo. O... Agradecer, Isso. agradecer a presença, né, de todo mundo aí. Obrigado a todos aí pelo tempo de vocês e qualquer coisa estamos à disposição. Obrigado e até um próximo. Valeu, pessoal. Muito obrigado, viu?